lives, para quem sempre acompanha as nossas lives, estamos de volta. Logo, logo a gente solta o nosso cronograma de lives. Um minutinho que a professora convidada de hoje já deve estar entrando para a gente começar o nosso bate-papo. E a gente já vai começar daqui a pouquinho. Deixa eu só ver quem está por aqui. Já vi que a professora Letícia acabou de entrar. A gente já vai dar início daqui a pouquinho no vestibular. Então, quem é dessa área, quem tem curiosidade sobre essa área, quem quer entender um pouco mais sobre essa área, fica por aí. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Boa noite, Olá, Paulo. tudo bom? Tudo? Estão me ouvindo Então, bem? bem, tudo ótimo. Som, parte de vídeo, tudo certinho. Galera, quem for entrando, fala pra gente de onde vocês são, de que cidade vocês são, a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês. E para quem quiser já mandar pergunta sobre físio vestibular, pode mandar mensagem. Ah lá, já tem gente mandando boa noite, professora Letícia. Ela já veio com a caravana É dela, entendeu? lógico. A gente tem família e amigos pra quê, não é? Aqui, para alguma coisa tem que servir além de ficar pedindo chocolate na Páscoa, Então, entendeu? Tem que ter já alguma fiz minha vantagem ali. parte. Chocolate e a mandita para todo mundo. Gente, ó, a gente não vai demorar muito para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, porque a nossa live é só de 30 minutos. Juntar dois professores que falam muito para falar 30 minutos, vocês imaginam o desafio que é. Então, a gente já vai dar logo o início. Então, eu queria dar boa noite para todos vocês. Para quem não me conhece, o professor Paulo Campos, sou diretor acadêmico aqui na instituição, sou fisioterapeuta, sou especialista em neurofuncional adulto pelo sistema COFITO, tenho pós em neuro, pós em terapia intensiva, MBA na área de gestão, e hoje eu estou aqui com a professora Letícia Aquino. Por favor, professora, se apresente. Então, Paulo, também sou especialista, né, neurofuncional pelo COFITO em adulto e idoso. É, também sou professora, tanto na graduação quanto na pós-graduação, com muita alegria na pós-graduação no Einstein com você, e na graduação aqui no Centro Universitário São Camilo. E trabalho com neuro desde que eu me formei, mas desde mais ou menos de 2012 eu trabalho com fisioterapia vestibular também, muito por indicação, e também por admiração, né? Porque eu acabei conhecendo a Juliana Gazola e a Flávia Doná, que são minhas referências até hoje, e por elas eu acabei conhecendo a fisioterapia vestibular, elas me incentivaram muito e foi por isso que eu acabei indo por essa área também. E, e além de toda essa parte da graduação da docência, eu também sou, né, assistencial, então, e da parte de pesquisa. Então, meu mestrado foi com a questão vestibular nas disfunções mais centrais no AVC, foi quando eu tive esse contato maior mesmo com a Flávia e com a Juliana. Hoje, além de tudo, eu também tenho a honra de fazer parte da Abrafim, do departamento científico, e está do lado das grandes referências nacionais e internacionais da fisioterapia vestibular. A Adriana já entrou, mas tem a Flávia Doná, que eu já falei, o André, a Gabi, a Dani, todo mundo, a Nedi, Lázaro, todo mundo que faz parte do departamento, que são super exemplos para mim. E é sobre esse pedacinho da fisioterapia que eu vim falar um pouquinho hoje, com todos os vieses do mundo, né? Que eu adoro. Então é isso, Paulo. O risco é falar demais mesmo. Não, mas a gente vai tentar se concentrar dentro dessa meia hora. É. E eu e a Lei, né, a gente acabou se cruzando, né, pela Câmara Técnica de Neuro, né, a Lei coordena a Câmara Técnica de Neuro aqui do CREFITO 3, eu sou membro da Câmara Técnica, e aí a gente começou a desenvolver um monte de trabalhos juntos, e aí vem aula na pós, e aí tem palestra, vem cada palestra, vem aqui também você, e a gente começou nessa troca, né, e eu acho que o grande legal da FIS é exatamente isso, né, essas pessoas que a gente vai cruzando ao longo do caminho, então tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito legal, até porque normalmente nas reuniões a gente fala pra caramba e a gente normalmente estoura o horário, mas a É. gente promete que a gente vai tentar ficar dentro do programado. Vamos já entrar no tema? Acho que a gente Vamos. vamos já entrar na questão. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é o que é a fisioterapia vestibular.
E principalmente, uma vez eu escutei isso de um aluno falando assim, que eu fui falar para ele, falou assim, pô, você já pensou em de repente dar um pouco mais sobre fisioterapia vestibular? Ele falou assim, ah não, mas é um nicho muito específico. Eu quero trabalhar com AVC, eu quero trabalhar com Parkinson, eu quero trabalhar. E aí, vestibular é um nicho muito específico. Como se esses outros pacientes também não necessitassem de fisioterapia vestibular, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, desse um pouquinho mais esse panorama de quão abrangente é a área da fisiovestibular. Obrigada, Paulo. Primeiro, eu acho que eu queria dar um oi para todo mundo que está entrando. Tem tanta gente aí que eu estou honrada, de vocês estarem aqui. Então, falar de Pô, fisioterapia mande, vestibular. mande da onde vocês são para a gente conhecer vocês, de que cidade vocês são. Não precisa falar se é parente, se é Paulo, aluno que o ela pior é prometeu que tá nota. cheio de. Não, tá cheio de professor. A responsabilidade na live fica Só ainda maior, né? aumenta. Mas tá Só, tudo bem. né? Se Mas falhar tudo alguma bem, a coisa. gente, né? Mas então, falando um pouquinho da fisioterapia vestibular, né? É, é uma área da físio que a gente acha que é específico, né? Ela não deixa de ser uma especialidade da fisioterapia, então, né, brincando com as palavras, mas ela não é específica. A gente vê quantas condições de saúde levam a qualquer disfunção do equilíbrio corporal. E aí, o que eu sempre falei para os alunos na graduação, né, é que mais importante do que a gente pensar nas doenças, nas condições de saúde, é de lembrar do sistema vestibular como um sistema sensorial tão importante, que é um dos que, junto com o sistema somatosensorial, o sistema visual, vão dar as informações para o equilíbrio corporal. E equilíbrio corporal é uma atividade, né? O controle postural, todo mundo, em qualquer condição de saúde, ou mesmo sem nenhuma condição de saúde, como prevenção, olhando para o envelhecimento mesmo, em algum momento a gente tem que olhar, né? E mesmo que seja para aprimorar, falando para atletas, né? Ter um super controle postural para uma atividade muito específica, ou mesmo pensando no envelhecimento, então todo mundo em algum momento tem que lidar com a condição, né? Com avaliar o equilíbrio corporal, né? Como estão os mecanismos que estão ali agindo no controle postural e olhar com atenção para o sistema vestibular. E aí, acho que se a gente entende a importância, né? Lembra que ele existe, que ele precisa ser avaliado. E aí, se a gente não consegue, né, lembrar que ele existe, não sabe avaliar da forma adequada, a gente não sabe intervir e nem entender a influência dele nos distúrbios do equilíbrio. Então, a fisioterapia vestibular, ela é, né, de uma forma muito simples, é essa área da fisioterapia que vai atuar nas disfunções do equilíbrio corporal, relacionadas ou não às alterações vestibulares, mas entendendo, né, o quanto esse sistema influencia tanto da parte, né, e a gente pode falar da parte vestibular periférica, central, mista, e a integração dela com os outros sistemas, né? Então, como não é só a influência ou alteração, uma lesão estrutural específica no sistema vestibular, mas a influência dele na dificuldade ou em alguma alteração na integração entre esses sistemas, em como ele está sendo interpretado e como ele está gerando as informações motoras para o controle postural. Então, é essa área da fisioterapia que vai buscar oferecer avaliação específica para entender o funcionamento do sistema e o quanto o sistema vestibular funcionando bem está influenciando em outras atividades. Então, é importante, porque a gente tem, e aí às vezes é a especificidade da área que as pessoas falam, é porque a gente vai usar instrumentos específicos para avaliar o sistema vestibular, os reflexos que vão mostrar a integridade desse sistema, o quanto ele vai influenciar no controle postural, então posturografia, como vai ser isso na marcha, testes específicos para ver o impacto dessa disfunção na realização de alguma atividade, no equilíbrio, na geração de ansiedade, medo, qualquer outra, né, situação que venha como uma complicação, na prevenção de quedas, e na restrição da participação, né? O quanto aquela condição de saúde que está interferindo de alguma forma no equilíbrio corporal está impedindo essa pessoa de desempenhar os seus papéis na vida, olhando muito pela CIF. Isso é uma forma da gente representar ou dizer bem tecnicamente sobre a fisioterapia. Mas basicamente são as alterações do equilíbrio, principalmente relacionadas
a queixas um pouco mais específicas, né? Da tontura, da vertigem, ou mesmo da sensação do falso movimento, né? Do desequilíbrio. Então, a gente acaba atuando na área das disfunções relacionadas ao equilíbrio corporal, mas de pacientes que chegam com essa queixa mais relacionada à tontura, mais relacionada ao desequilíbrio, à instabilidade postural, de uma forma bem simples. Eu acho que é muito legal quando a gente fala disso, porque, e eu vi aqui que tem uma galera da São Camilo, tem gente aqui de Sumaré, aqui pertinho de mim, aqui de Campinas. Não, São Camilo tinha que ter, né? É. E, e eu falo que, e às vezes conversando muito com o aluno, quando a gente, né, principalmente na parte dos estágios, nas práticas, os alunos acabam falando, quando você pega o plano terapêutico, uma das primeiras coisas que a gente vê lá é melhora do equilíbrio. Né? Eu falo que a tríade do fisioterapeuta é melhorar a ADM, melhorar a força muscular e melhorar o equilíbrio. Se você não sabe o que colocar na prova do estágio, fica a dica, coloca essas três coisas. A chance de você conseguir, pelo menos, arrancar um meio certo é muito grande. Mas aí, normalmente, quando a gente vê isso, eu questiono, tá, como que você vai melhorar esse equilíbrio? Porque isso normalmente é uma das dúvidas. E a pessoa acha que a questão do equilíbrio, ela não é uma questão a ser trabalhada, a ser treinada. Né? Até a gente tem todo um cuidado de como falar sobre fisioterapia vestibular e não só como reabilitação vestibular, né? Porque existe muito mais coisas englobadas dentro, né, dessa Uhum. esfera, dentro dessa definição de termo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Sobre essa questão de, e aí, qual é essa relação, né? Como que vem construindo essa questão do equilíbrio com a questão do sistema vestibular? Eu gosto muito, para quem foi meu aluno sabe, eu uso muito aquele desenho que eu falo, eu faço um triângulo e coloco lá, equilíbrio. Quais são os três pilares do equilíbrio, né? Sistema vestibular, sistema proprioceptivo e sistema visual. E normalmente o físio só quer focar na propriocepção Uhum. e ele esquece da questão do sistema vestibular. Não vou entrar na questão visual, mas é um tema para a gente poder pensar para uma próxima live, falar sobre essas questões de alteração visual, mas calma, vamos focar no vestibular. E antes de passar para você, mandar um abraço para a professora Adriana, que eu vi que está por aqui, que eu tive o prazer de conhecer lá em Fortaleza, no Cobrafim. Muito obrigado, professor, por estar prestigiando aqui a nossa live também. A Adriana, que é referência hoje, ela é coordenadora do departamento. Então, Paulo, eu acho que isso envolve, né, quando a gente fala então da especificidade, que deveria ser, na verdade, né, o fisioterapeuta dentro do raciocínio clínico dele, deveria ser cada vez mais específico e entender o que você vai melhorar, e aí, sem querer, a gente não tem como fugir, traz a CIF, né, o modelo integrador da CIF, como uma ajuda para que a gente organize melhor esse raciocínio e tentar entender. Exatamente. Então, dentro do equilíbrio, primeiro, em que atividade está sendo influenciada, e aí entra também, né, toda a questão do controle motor e tudo que a gente gosta de falar. Mas quanto mais específico a gente puder ser na hora de avaliar esse paciente e entender quais são os potenciais que ele tem ali de entrada que a gente pode intervir, quais os processos de reabilitação, olhando principalmente para a parte fisiológica, para a neuroplasticidade, né? O que aquela condição de saúde me traz de potencial de neuroplasticidade, como eu vou ser cada vez mais eficiente olhando, avaliando esse sistema específico, para tentar entender. Então, dentro dessas três grandes entradas sensoriais, né? O que está pegando? Qual tá a gente. Ai, Adriana. Qual que a gente está se avaliando de forma adequada e entendendo qual vai ser a prioridade naquela condição, o que a fisiologia me oferece, tanto na condição de saúde ou dentro na questão do tempo mesmo, né? Então, estou numa fase mais aguda, numa fase mais crônica da condição. Eu consigo olhar para tudo isso para saber aonde a minha intervenção vai ser mais eficaz, para no resultado a gente olhar, né, para o final e falar, eu quero que esse paciente sinta o menor impacto da condição de saúde dele, porque a gente vai ter condições agudas de resolução muito benigna, e a gente vai ter condições crônicas que às vezes a gente não vai, né, ainda não sabe nem exatamente por que acontece, e que vão ali acompanhar e o paciente vai aprender a lidar ou diminuir o impacto daquela condição. Então, olhar, saber avaliar, triar e falar, bom, isso aqui a gente tem evidência e possibilidade
habilidade para intervir com esses exercícios específicos, esse aqui a gente vai buscar adaptar e eu vou compensar, que fase que a gente está, e quanto melhor a gente avalia e tria, lembrando, né, focando agora em equilíbrio, essas três informações sensoriais, que às vezes o fisioterapeuta também esquece, só quer fazer o movimento e não lembra do que vem antes, né? A gente consegue, eu acho que não só ser mais específico, mas mais abrangente. Você abre seu leque de possibilidades de intervenção e aí sim você é mais funcional, né, Paulo? Na hora que você acaba incluindo dentro de um exercício, fala, poxa, em vez de eu colocar o paciente para fazer essa tarefa, e se eu tô vendo que é uma influência visual externa que está causando a tontura, então talvez eu tenha que colocar essa influência na tarefa ali, dentro do que ele está fazendo. Então, deixar o exercício mais funcional, mais direcionado, mas não de forma aleatória, porque você avaliou, você sabe exatamente o que fazer. Eu acho que isso é o legal da fisioterapia vestibular, porque ela conseguiu trazer, ao longo aí de vários estudos, e muito baseado em fisiologia, ela trouxe bastante assim, evidência robusta. Então, é uma das áreas da neurofuncional que a gente bate no peito e fala com alegria e com certeza. Nossa, eu tenho evidência muito boa para falar, né, do impacto da reabilitação, do quanto a gente melhora a qualidade de vida, do quanto a gente diminui a restrição à participação. Então, são coisas muito legais que a gente pode oferecer com essa área. Eu acho que a gente tem. Eu falo que a fisioterapia, eu brinco que ela parece que em cada década ela tem um movimento pesado, né? E essa última década é inevitável a gente falar que é o ano da PBE, né? É a década da PBE. A gente tem batido muito nessa tecla, né, sobre você ter evidência do que você está fazendo e você ter prática e expertise para poder fazer aquilo, né? Que isso é um grande erro das pessoas da PBE, achar que assim, eu vou pegar a melhor evidência e vou aplicar para qualquer um ou através de qualquer um, né? E não é isso que a PBE fala, né? É uma tríade. A gente só pega, às vezes, a questão da evidência científica. Mas eu acho que quando a gente vê, né, e a gente teve agora lá em Fortaleza no Congresso Brasileiro de Físio, é muito legal ver a produção que está se tendo dentro da área da fisioterapia vestibular, né? Eu falo que é quando, e aí não vou entregar a nossa idade, mas quando a gente ia para os congressos, alguns anos atrás, né, a gente vê às vezes um trabalho de fisioterapia vestibular, era aquela enxurrada de AVC, aquela enxurrada de PC, né? E aí a gente via às vezes um de vestibular, um tanto quanto acanhado, né, uma revisão bibliográfica, né? E hoje quando a gente vê, não, a gente vê uma produção científica muito robusta, e o que dá exatamente essa tranquilidade. A gente fala assim, gente, não é só algo que vai ser bom, é algo que funciona, né? Eu acho que, e já deixa eu dar um spoiler, antes de eu falar sobre a questão de mercado, vou dar spoiler, tá? No final, a gente vai falar, para quem quer entender um pouco mais sobre essa área, para quem quer entrar melhor nessa área, a gente vai lançar tanto um curso online, como um curso presencial, com uma pancada de prática em físio vestibular. Então fica por aí, porque vai ter condição especial para quem está aqui na live, tá bom? E a gente vai fazer esses lançamentos no final da live, que eu já estou vendo aqui que eu estou entrando em desespero, que a gente só tem mais 12 minutos. Mas puxando para... Você viu, né? Faz assim, ó. Puxando o gancho para isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado, sobre a atuação do físio dentro dessa área, né? Porque eu acho que hoje eu escuto muito de alguns alunos falando assim: pô, professor, a área da físio está saturada, tem muito físio, tem muito profissional trabalhando com isso. E aí, quando a gente olha para a fisioterapia vestibular, se a gente for avaliar todo paciente, basicamente, ele precisa de um acompanhamento da fisioterapia vestibular, seja para questão de desempenho, seja para questão de melhora, né? Mas a gente vê poucos profissionais ainda trabalhando especificamente com isso, não? Assim, demanda é o que a gente mais tem, né? Então, não só é um dos sintomas mais recorrentes, mas a tontura não necessariamente é apenas por uma alteração vestibular, né? Ela pode ser por alterações metabólicas, qualquer outra alteração cardiovascular. Mas a gente está falando de um sintoma recorrente, um sintoma muito recorrente principalmente nos idosos, e a nossa população está envelhecendo. E a gente tem visto cada vez mais sintomas vestibulares associados a outras condições, como ansiedade,
a cefaleia ou a migrânia. Então, são várias outras. Então, a gente esperava, né? Olhava muito para a fisioterapia vestibular para os idosos, mas a gente vai ter atuação e demanda em todos os ciclos de vida. Então, crianças com cinetose, né, aquele mal-estar no carro, ou às vezes que tem tontura, uma dificuldade da integração sensorial, ou até imaturidade do sistema, e isso vai gerar um impacto, às vezes, até no rendimento escolar. Então, adultos jovens com hipofunção, às vezes pós alguma infecção, ou mesmo, dependendo da viagem, algum movimento, né, alguma coisa que provocou uma hipersensibilidade. Como eu falei, toda a questão do pós-pandemia que a gente vive, né? Então, um dos principais sintomas da Covid longa, principalmente, foi a tontura. Então, não necessariamente só pela questão vestibular, mas a importância da gente saber avaliar, inclusive para excluir se é do sistema vestibular ou não, e saber encaminhar. Porque uma das coisas que se pega no paciente com alteração do equilíbrio é a caminhada que ele passa, né, sofrendo até ter um diagnóstico, até ter um encaminhamento, uma orientação adequada. Então, eu digo que a primeira demanda é a gente entender para que serve, o que é, como que a gente avalia o sistema vestibular, até para esse rastreio inicial. Alguém tem que ajudar esse paciente a ser direcionado, né? E aí depois, realmente, se a sua demanda é o que você gosta, e eu sou suspeita porque eu acho muito legal e é sempre mas é protocolo, não. Ele te dá uma diretriz, e aí com cada paciente você faz de cada jeito coisa muito legal e melhora muito, né? É muito legal ver a melhora e o impacto dessa melhora na vida deles. Então, a gente está falando de uma demanda grande que você pode atender desde uma atenção primária, no rastreio, em orientação, educação em saúde, uma atenção secundária, no seu consultório, na clínica. A gente tem pouquíssimos serviços, a maioria acaba sendo particular, né? Você pode atender em hospital, então a gente aumentou muito as possibilidades de avaliação, né, na emergência, à beira-leito, os pacientes que às vezes internam por uma questão, né, uma hipofunção ali aguda muito grave, os sintomas autonômicos que ele tem. Então, várias possibilidades, pesquisa, e dentro, né, da graduação, e todas as tecnologias envolvidas para avaliar, né? Então, hoje a gente tem muita tecnologia assistiva para ser cada vez mais específico na avaliação do sistema vestibular e no suporte que a gente pode dar. Então, assim, demanda tem um monte. Mas precisa, é isso, é estudar. É um sistema que ele é tão pequenininho, tão simples, mas ele tem tantas influências, ele influencia tanta gente, é influenciado por tanta coisa. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente se prepara. Como você falou, a gente tem evidência, mas não adianta só ler, eu tenho que praticar, eu tenho que colocar no meu raciocínio clínico, eu tenho que entender para cada condição de paciente, e aí não é só o sistema vestibular, então a gente junta todas as outras condições. Eu acho que, além de tudo, olhando principalmente aqui para a nossa população idosa e Brasil, além da demanda, a gente está falando de uma condição que leva a uma complicação muito grave, são as quedas, né? Então, o quanto a gente também tem que olhar ali, não só no rastreio para indicar o paciente, mas pensando em todo esse problema de saúde pública que são as quedas. Então, a demanda é grande, o mercado de trabalho é super grande, com várias opções aí da área, mas é isso, é estudar e entender cada vez mais esse sistema e a influência dele. Eu acho que o principal é igual você falou. Quando a gente entende como esse sistema funciona, a gente consegue identificar um pouco melhor, igual você falou, fazer esses mecanismos de rastreio. E eu acho que hoje a gente está entrando numa era, digamos assim, da fisioterapia, aonde não dá mais para a gente fazer tudo para todo mundo. E não dá para a gente pegar e ser generalista. A gente tem que entender que a gente precisa fazer tratamentos específicos para pacientes específicos, né? E hoje, mais do que você saber o que fazer, é saber o que não fazer. Porque se você pega um paciente que demanda de um atendimento de fisioterapia vestibular e você não sabe o que fazer e você faz coisa errada, não é aquele negócio, não vai fazer mal, só vou o paciente só tá... Não, não, você piora o quadro do paciente, né? Então acho que hoje a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Porque a gente tem que ter muito certo no que a gente está fazendo. Lê, indo já para o finalmente da nossa live,
eu queria que você falasse um pouquinho, né, o porquê que a gente está lançando esse curso em abril, né? A gente vai lançar os dois cursos, tanto presencial como o online, mas porque em abril tem, né, uma data aí um tanto quanto significativa para quem trabalha com fisioterapia vestibular. Então, Paulo, a nossa ideia, né, a ideia sempre foi divulgar a fisioterapia vestibular e tentar as melhores estratégias para as pessoas verem a importância. E aí escolhemos abril, dia 22 de abril a gente tem aí o Dia Mundial da Conscientização sobre a tontura. E a ideia é levar conhecimento. Qual é a nossa parte nesse processo, né? É capacitar as pessoas, é garantir a qualidade da fisioterapia vestibular, então, que a gente forme bons profissionais com conhecimento. Então, a ideia do curso online é esse conhecimento. E para quem quer prática, para quem quer entender mesmo a abordagem, né, o curso presencial, que vai ser um pouquinho mais para frente, e que a gente possa divulgar cada vez mais como uma outra área tão importante, com tanta demanda e com tanta influência positiva, né, com tanto benefício. Olhando aí, eu posso passar a noite inteira falando, mas eu me seguro aqui. De tudo que eu tenho, né, de tudo que a fisioterapia vestibular pode intervir, trazer de benefício e abrir mesmo as possibilidades da fisioterapia para uma atuação que não seja só ali, né, do paciente que chega na demanda, mas que a gente seja mais proativo em rastrear, em caminhar, em educar esse paciente, em buscar tecnologias, né, e fazer crescer. Lê, queria só que antes da gente, né, fazer esse encerramento, você falasse um pouquinho, né, quando a gente pensa em fisioterapia vestibular, a gente pensa normalmente meio óbvio o paciente que tem tontura. Eu acho que talvez é a primeira coisa, e todo mundo que fez faculdade, né, de fisioterapia acha que fisioterapia vestibular é a famosa VPPB. Né? Então todo mundo aprende que não é tontura, né? É vertigem benigna. E aí? Tem muito mais coisa dentro desse mundo da fisioterapia vestibular, né? Então, a gente, né, dentro do. E primeiro já é uma grande coisa, Paulo, as pessoas não falarem labirintite, né? Então, a gente já conseguiu. Acho que ainda está conseguindo aí trabalhando para entender que não é um termo único, né? Então, dentro das vestibulopatias, a gente pode pensar em três grandes linhas aí, né? Então, as disfunções das vertigens posicionais, né, que é os tais dos cristais que saem, que a gente avalia com manobras específicas e também faz tratamento específico com manobras de posicionamento a partir da avaliação adequada. E aí a gente tem as vestibulopatias mesmo, que são alguma disfunção no sistema vestibular periférico, seja ali dentro do labirinto, né, os órgãos otolíticos, canais semicirculares mesmo, ou no nervo periférico, no nervo vestibular, por uma neurite, alguma infecção, alguma compressão, tumor, e aí, né, alguma causa que leve a esse funcionamento que não vai estar adequado, normalmente uma hipofunção ali. E a gente tem as vertigens centrais, então, relacionadas a outras disfunções, o que é super importante para a gente saber, porque às vezes, né, um sintoma de tontura pode ser um AVC, então a importância de triar e saber diagnosticar e encaminhar corretamente, por isso tão importante a gente conhecer esse sistema, né? E também tem as relacionadas aos processos de envelhecimento, a dificuldade de integração entre os sistemas, que principalmente, né, os sistemas sensoriais, o visual, o somatosensorial, que também vão trazer esses distúrbios. Então, né, de uma forma bem simples, a gente poderia olhar para essas três grandes linhas, pensando aí em abordagem e tratamento. Ah, o pessoal já mandando mensagem por aqui, inclusive também mandar um abraço para a professora Bárbara, que eu vi que estava por aqui, né? Enfim, igual eu Tá? falei, as nossas lives é uma baita de uma responsabilidade, porque só É, tem gente que espera normalmente que acompanhando a gente, mas isso deixa a gente também muito, muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Bom, vamos então para o fechamento, que agora a gente tem, já estamos com 29 minutos, parece que a gente começou a falar faz 5. é. Bom, como prometido, né, vou pedir para a professora Leite falar um pouquinho de como que vai ser esse curso online, como que vai ser esse curso presencial, o que que a gente vai abordar um pouquinho, mas já vou avisar, assim que terminar aqui a live, eu vou liberar um cupom de desconto de pré-venda do curso online com 50% de desconto, beleza? Então, quem quiser fazer já a aquisição do curso, o curso a gente vai liberar o primeiro bloco do curso no dia 8, se não me falha a memória, dia 8, confirma para mim, professor. É. Dia
Então, quem fizer a Maravilha. compra agora, nesse período, nessa semana, vai ter 50% de desconto no curso. Ah lá, a Thaís do marketing, solta cupom, ah lá. O povo do marketing fica doido com essas coisas, né? A gente vai soltar o cupom de pré-venda com 50% de desconto para o curso online. E a gente também vai soltar um cupom para o curso presencial, para quem também já quiser fazer a compra. É um curso que vai acontecer Em em junho, junho, dia 25 e 26, se não me acho falha a que é. memória, de junho. Mas depois eu vou colocar a arte aqui bonitinha. A Thaís vai colocar todas aquelas artes bonitas que vocês estão acostumados, tá? Mas então teremos aí mega desconto essa semana para quem acompanhou aqui a live. Mas eu queria que a professora comentasse um pouquinho o que o pessoal vai ver nesses cursos. Então, o curso online, né, que a gente vai começar agora dia 8, então são 4 módulos, a gente vai abordar bastante sobre anatomia, fisiologia do sistema vestibular, entender direitinho como ele funciona, as conexões aferentes e eferentes, como ele vai influenciar no controle postural. Depois a gente vai entender quais as principais condições de saúde relacionadas a essas disfunções, pensando nesses 3 grandes caminhos. Depois a gente vai ver o que a gente tem de possibilidade de avaliação específica, né, de evidência baseada na CIF. Inclusive tem a aula bônus da CIF para tentar usar construir um raciocínio clínico a partir da análise dessas Deixa eu só informações. fazer um parênteses. Só por essa aula de CIF, já valeria vocês fazerem o curso. Entendeu? Eu sou suspeito de falar, mas a Alissa, para mim, é uma das maiores referências que tem dentro dessa área de CIF. Se você pretende, de uma vez por todas, entender essa bendita dessa CIF, que eu vou falar por mim, que olha que eu levei tempo para poder entender esse negócio, só por essa aula bônus já valeria fazer o curso. E aí, ficou sem graça, Paulo. Aí depois eu vou falar um pouquinho era da CIP, do raciocínio clínico, e depois eu vou falar das estratégias de avaliação e como que a gente pode, mas contando um pouquinho da história, demonstrando como que a gente foi construindo o raciocínio clínico na fisioterapia vestibular. E aí a prática, né, o curso prático a gente retoma de uma forma mais breve essas condições aí, anatomia, fisiologia, mas a ideia é, em cima de discussões clínicas mesmo, treinar bastante a avaliação, a análise dos achados da avaliação para criar um raciocínio clínico e treinar as estratégias de intervenção, de educação em saúde, programação de alta. Isso aí, ou seja, os dois cursos estão imperdíveis. E vocês viram que, para quem está duvidando do que eu estou falando, eu vou ler só alguns comentários, porque depois, para quem assistir a live gravada, ó o comentário, ó, referência real, ela é fora da curva, tá vendo? Então, não é exagero meu. Só por essa aula da CIF, vocês já estariam super bem amparados, mas ainda tem mais 4 módulos com muito conteúdo. Depois a gente vai postar aqui como que ficou o cronograma do curso. Eu ainda comentei isso, não lembro com qual professor nosso aqui da pós, que eu falei assim, olha, é um dos cursos, de todos que a gente tem na nossa grade de curso online, é um dos cursos mais completos que a gente tem, então aproveita, porque ficou top demais o curso, beleza? Então depois confere que a gente vai liberar o cupom aqui para vocês. Lê, queria agradecer, né? Eu falo que eu queria uma live de pelo menos umas 4 horas para a gente poder ficar falando sobre isso, mas eu acho que deu para trazer um gostinho aí para o pessoal do que é essa área da fisioterapia vestibular. Pessoal que quiser se interessar mais sobre essa área, vem fazer o curso com a gente, com certeza vocês não vão se arrepender. E obrigado pela parceria de sempre. Ah, imagina, eu queria agradecer, Paulo, primeiramente, e agradecer todo mundo que entra, que entrou, que apoiou, que comentou. Eu acho mais importante a gente passar levar para frente, né, a importância da fisioterapia vestibular e quanto melhor capacitado, melhor para a gente como um todo. Isso aí. Pessoal, queria agradecer a todos vocês. Uma excelente semana. Obrigado por, em plena Espero 8h30 vocês da no noite, curso. Estarem aqui com a gente. E Espero não era vocês no curso. mentira, né? Esqueci de falar de 1º de abril. O cupom de desconto não é 1º de abril. É verdade. Então fica de olho que a gente já vai postar logo a questão dos descontos, tá bom? E aguardem que logo a gente vai soltar nosso calendário de live. Estamos de volta com as nossas lives. Deem sugestão de tema. O que vocês querem ver aqui? Se querem live de novo com a professora Letícia, eu acho que a gente tinha que fazer uma live de CIF. Já fica o convite ao vivo para uma live de CIF, só que meia hora para falar de CIF é impossível. Porque, assim, só para poder falar o que é CIF vai meia hora. Então, se preparem que faremos uma super live
sobre si. Já está intimada, né? Nem convidada. Mas deem sugestões, mandem sugestões de temas para a gente poder conversar com vocês, tá bom? Ótima Tá semana para bom. todos, Lê. Obrigado pela Obrigada. parceria sempre. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente.